Recentemente eu vi um vídeo falando sobre a qual tribo de Israel você pertence, né, com base no seu nascimento. É um vídeo que é um corte de um podcast que viralizou bastante recentemente. Eu vi também no canal do Iago Martins, naquele programinha dele do Teólogos do Twitter, que ele reage a alguns vídeos que estão viralizando pela internet. E, cara, eu achei isso extremamente engraçado. Porque não tem como reagir com raiva, porque, cara, assim, tu vai ter raiva do quê, cara? É um bagulho tão absurdo, chega a beira tão, assim, o descaso com a fé, que... Aí só consegue, aí qualquer pessoa consegue. Tem as tribos também, né, que a gente também trabalha com a questão das tribos. Eu sou da tribo de Naftali, né, é uma tribo maravilhosa. Meu esposo é Zebulon, minha filha é Rubem. Toda pessoa tem uma tribo. Toda É baseado pessoa. na data do aniversário dela, do nascimento. Isso, do dia do nascimento. Porque, para quem não sabe, né, existe 12 tribos, né, talvez tenha pessoas novas, né, no canal. 12 tribos de Israel. Judá, Benjamim e outras. E aí toda pessoa faz parte de uma tribo baseada na data do aniversário. E você não tem muito o que falar, sabe? Basicamente ela fala que as pessoas que contribuem lá no templo dela, ela faz essa ligação astral, né? De saber qual tribo você é. Ela consegue, pelo seu nascimento, saber qual tribo você é. Ela até cita que tem site eu dei uma pesquisada no podcast mais completo. O rapaz lá, o Iago Martins, ele não postou tudo, né? Ele só postou uma parte, obviamente, é um corte pra ele reagir. Mas enfim, ela fala depois que é pelo site, que dá pra fazer e tudo mais. E, enfim, eu acho que isso aí é extremamente bizarro, porque, assim, até os judeus têm dificuldade pra encontrar qual tribos de fato eles realmente descendem. Eles sabem, muitos, né, que participam da tribo dos levitas, porque é uma tradição oral passada de pai pra filho, eles sabem mais ou menos que eles participam mais ou menos dessa tribo. E, assim, questão de qual tribo real você pertence, você descende, é difícil, porque, assim, até deixei aqui anotado, ó, após os acontecimentos como a destruição do Reino do Norte, o exílio babilônico, e principalmente a destruição do Segundo Templo pelos romanos em 70 d.C., a maior parte dos registros genealógicos tribais foi perdido, ou seja, até os próprios judeus têm dificuldade de encontrar isso. Aí você pode falar, ah, não, mas deixa ela, porque ela só tá, né, usando isso pra uma coisa bacana, ali se divertindo, então beleza, mas não venda isso como religião legítima. Então você vai entrar, tem o primeiro nível já, e nós vamos entrar para o segundo nível. Você entra, assiste as primeiras aulas, e no próximo mês nós começamos o treinamento de profeta. Esse mês é o mês da ativação. Esse mês você vai ser ativado, né, como profeta de nações. Então, às vezes as pessoas elas falam, mas isso é bíblico, isso é normal. É bíblico, é normal, é poderoso, é lindo, é maravilhoso ser profeta. E a gente vai ativar você, né? Não é como se isso fosse necessário, não é como se isso fosse verdadeiro para a religião cristã, né? Para o cristianismo. Isso não existe, entende? Você quer aí, você pode, por exemplo, olhar e falar assim, não, ó, o sol é o dia, né? É quando Deus abre o olho, Deus acorda e o sol é o olho dele aberto, por isso que ilumina a gente, e, enfim, é quente e tal. Cara, isso é verdade? Não. Eu acredito que é um pouco até uma visão distorcida. Não, acho que não chega a ser blasfêmia, né? Porque não tá ofendendo a Deus, assim, às vezes é uma interpretação de uma pessoa errada. Acho que você tem até a sua maneira de acreditar. Mas, enfim, eu acho que tem limite pra você vender isso como verdade bíblica, entendeu? Então, se você por exemplo, eu quero fundar uma religião e a minha religião é assim, assim, assado. Você pode, entendeu? Você pode. É verdadeira? Não. É uma seita? Provável. Mas, assim, não tem como vender isso como cristianismo, sabe? Não tem como vender isso como falar, não, eu sou cristão por conta disso. Não, você não é cristão por conta disso. Isso aqui você inventou, né? Você tá tratando isso como uma coisa correta e nunca... Em nenhum momento das escrituras foi ensinado a fazer horóscopo de tribo judaica, né? Pelo amor de Deus. Vamos ter o bom senso. E aí, ela vai mostrando ao longo do podcast completo, tipo, por exemplo, pena de asa de anjo, algumas coisas, tipo, que você olha assim e fala, não é possível que isso seja verdade, sabe? É uma galera que hoje em dia vem de um cristianismo extremamente espiritualizado, que tem que ter o tempo todo um espírito maligno que nós precisamos vencer no dia a dia, e se não vencermos esse espírito maligno, nós estamos falhando como cristãos, sabe? Cara, eu não quero falar dessa forma, mas é um paganismo absurdo. Eu tenho um amigo meu que ele é
candomblessista, e eu conversei com ele sobre isso, a gente reagiu junto sobre esse vídeo, e ele assim falou, cara, tem muito elemento que ela tá usando que a gente usa no terreiro lá dele, e ele tava explicando o como, né, que é feito. Então, tipo, tu vê que tem elementos, por exemplo, a questão ela fala muito sobre... Ela fala muito não, ela fala um pouco sobre o pecado hereditário. Essa questão do pecado do teu pai ficar no sangue e passar pra você. Um exemplo, né? Não necessariamente ela não fala especificamente do pai só. Pode ser do avô, tataravô, enfim, de alguém da sua linhagem sanguínea ter cometido um pecado, né? Ela explica que tem diferença, né, entre pecado, iniquidade e transgressão, que não tem, mas enfim, ela fala que tem. E aí, quando chega na iniquidade, ele se apossa do seu DNA e aí é passado, né, geneticamente. E assim, por que eu falo isso que tem um pouco a ver com a religião do candomblé? Porque meu amigo estava me explicando que na religião dele, você, por exemplo, consegue herdar certos espíritos, né, de um pro outro. Por exemplo, o seu pai tem um espírito e ele é passado para você, né? Cara, não tô querendo comparar os espíritos desse pessoal com o pecado. Veja, eu só quero dizer que tem elementos hereditários de coisas espirituais, tipo, como se a espiritualidade tivesse ligada ao seu DNA, tipo, tivesse ligado à sua genealogia, entendeu? E assim, Por que é diferente, por exemplo, das tribos? Porque as tribos não era uma coisa espiritual necessariamente. As tribos dos judeus, as 12 tribos, né, de Israel, elas eram uma coisa porque você participava de um grupo descendente de uma pessoa específica, filha de Israel, entendeu? Então, era mais uma questão de saber quem era de qual, vamos dizer assim, qual grupo. E não necessariamente, tipo assim, uma coisa extremamente espiritualizada. Então, tem elementos que você vê que não é cristão mesmo e é geralmente de outras religiões. Assim, eu não tenho raiva de pessoas de outras religiões. Eu acho que você pode seguir normalmente. Pelo amor de Deus. Que nem eu tô falando, pô, eu tava trocando ideia com meu amigo candomblessista e ele também tava zoando sobre isso, cara. Assim, a gente se respeita, a gente tem que respeitar uns aos outros e discordar educadamente. Mas assim, não dá pra falar do mesmo jeito. Ele mesmo falou isso. Meu colega mesmo falou isso. Não tem como a gente pegar e falar, por exemplo, que um elemento que essa moça aqui, ela tá falando isso, então todo o cristianismo é assim, então a realidade é assim e ela tá certa, e se falar que ela tá errada. Não, cara, do mesmo jeito que tem pessoas, né, de candomblé e umbanda que pegam, ele mesmo, que pegam e comercializam elementos da religião de forma mentirosa, né, também tem na nossa crença, né? No cristianismo tem pessoas que inventam essas coisas para poder ganhar uma grana. É assim, o cristianismo mais espiritualizado é uma parada que é complicada, porque você pode acabar vendendo elementos, por exemplo, água do dilúvio, pena de anjo, mapa da sua tribo de Israel, ativação profética. Então, tipo assim, são coisas que, cara, você tem que tomar cuidado, poxa. Né? Você vai ser roubado. As pessoas... Você vai perder seu dinheiro numa coisa que não é, de fato, legítimo, entendeu? Assim, você não tá contribuindo com a religião cristã, comprando um curso de ativação profética, sabe, cara? Você não vai se tornar um profeta por causa disso. Os profetas são escolhidos por Deus, sabe? Não é por ativação humana. Então, sabe? São questões que simplesmente a gente tem que dar risada, cara. Porque não tem o que falar, não tem mais o que falar. É só dar risada, porque literalmente as tribos viraram mapa astral agora. Então, cara, é complicado. O pessoal acha que tá perdendo a mão um pouco. Eu acho que tá liberado se divertir, né? Você pode se divertir, você pode achar as coisinhas engraçadas, por exemplo. Eu não sou o tipo de cristão que vai pegar e vai falar assim, ó, o cara aqui tá assistindo Cavaleiro do Zodíaco, então vai pro inferno. Não é assim, cara, tá ligado? Tipo, não é assim, sabe? Eu acho que a gente tem que ter um bom senso, mas também, cara, não vai pegar aqui e não vai pegar aqui e ficar transformando coisas que não são verdade em coisas como se fossem legítimas cristãs. Porque, que nem eu falei nem eu dei o exemplo dos Cavaleiros do Zodíaco. Cara, é claramente uma coisa que a gente não acredita, né? Mas tem problema você assistir o anime, o desenho ali? Eu acredito que não, entendeu? Do mesmo jeito que não tem problema assistir Harry Potter, do mesmo jeito que não até assistir...
Do mesmo jeito que não tem problema assistir Pokémon, que em português seria Demônios de Bolso, né? E, cara, eu acredito que a gente tem que ter o bom senso das coisas que assim, às vezes são só uma obra de arte, às vezes é só uma obra de arte ali, uma coisinha pra se divertir, um negocinho pra você dar risada, um entretenimento, uma fonte de entretenimento. E outra é transformar toda essa questão pagã em uma coisa legítima. Enfim, acho que eu tô ficando um pouco prolixo, mas é porque, cara, eu dei muita risada, eu queria muito compartilhar com a galera sobre esse assunto, sabe? Assim, é de um paganismo, de uma loucura assim absurda. Bom, mas é isso, pessoal. Eu espero que todos estejam bem, espero que vocês tenham se divertido aí com esse vídeo profético, né? Dê um like, compartilhe, se inscreva para poder estar acompanhando os próximos vídeos. Eu vou tentar trazer alguns vídeos um pouco mais sérios, alguns conteúdos mais educativos. E enfim, não comprem pena de anjo, pelo amor de Deus.